Falo também sobre o Palmeiras com 100% de aproveitamento na cidade do jogo dessa quinta-feira. Te conto também sobre Jorge Jesus na seleção. Tem a Leila Pereira dominando o COF, o Conselho de Orientação Fiscal do Palmeiras. As últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Jorge Jesus. O técnico português vai ou não comandar a seleção brasileira? Quero trazer algumas atualizações importantes. A CBF só não bateu o martelo com o português porque ainda vai fazer uma última tentativa com Carlo Ancelotti. O presidente Edinaldo Rodrigues pretende conversar com o representante do Ancelotti para saber se não existe nenhuma chance mesmo de ele assumir ou dar garantias de que assumirá a seleção depois do Super Mundial de Clubes. A tendência é que o Ancelotti siga enrolando a CBF. Ele não descarta treinar a seleção, mas não é capaz de dizer que após o Mundial troca o Real Madrid pela seleção, e diante desse impasse a tendência é que Jorge Jesus seja de fato contratado, até porque o comandante do Al Hilal, ao contrário do Ancelotti, topa quase tudo para treinar a seleção brasileira. Ele inclusive já condicionou a saída dele ao pagamento da multa rescisória que equivale a 1 mês de salário. O Jorge Jesus tem contrato com o Al Hilal até junho, mas há um aditivo que prorroga esse vínculo até julho. Para a disputa do Super Mundial de Clubes, 1 mês de salário do JJ equivale a mais ou menos 6 milhões de reais. Dinheiro que é bastante significativo para mim e para você, mas para a CBF não é tanta grana assim. Vale a lembrança de que o Dorival Júnior ganhava 2 milhões de reais por mês e ao ser demitido ele assegurou 1 milhão de reais mensais até a próxima Copa do Mundo. Só para completar, JJ vai tentar evitar falar sobre a seleção brasileira nesse momento, porque vive um momento importante lá no futebol saudita. Nessa sexta-feira, o Al Hilal, que é o vice-líder do campeonato, enfrenta o Al Ittihad, ou melhor, o Al Nassr, que é um dos principais times do país. O Al Nassr é o time do Cristiano Ronaldo. E o Al Hilal precisa vencer para tentar diminuir a diferença de 4 pontos do líder da competição, aí sim, o Al Ittihad. Já as quartas de final da Champions, lá na Ásia, as quartas estão marcadas para 25 de abril, jogo contra o Gwangju, time da Coreia do Sul. A saideira sobre JJ, a estreia do time dele no Super Mundial está marcada para 18 de junho, justamente contra o Real Madrid de Carlo Ancelotti. Bora falar agora sobre o Palmeiras, a notícia não é boa. Leila Pereira conseguiu vitória esmagadora no COF, o Conselho de Orientação Fiscal. Todos os 15 eleitos em votação que aconteceu no início dessa semana são do grupo da Leila. Dessa maneira, a partir de agora, o COF, que conta com 20 pessoas, sendo 5 definitivas e outras 15 recém-eleitas, todas integram a situação. Aí você deve se perguntar, mas Nicola, qual é o problema de não haver opositores? O COF, o Conselho de Orientação Fiscal, foi criado para fiscalizar as contas do clube. Seria importante, na minha visão, que esse órgão tivesse pelo menos 3, 5, 7, enfim, um percentual interessante de opositores, até para que a fiscalização pudesse ocorrer de maneira bacana. Importante lembrar que os únicos 2 opositores que conseguiram ter algum êxito nessa votação dessa semana, dessa segunda-feira, acabaram virando suplentes, ou seja, só vão ser acionados em caso de problemas com os 20 conselheiros efetivos do COF. Só para completar, é importante lembrar também que a Leila Pereira não costuma tratar muito bem os opositores. No ano passado, circulou a notícia de que opositores que criaram uma lista, fazendo uma série de perguntas à Leila, passaram a ter dificuldades no dia a dia. Eles, por exemplo, deixaram de receber uma série de ingressos para jogos do Palmeiras, algo que todos os outros conselheiros têm direito. Só para completar, em relação ao Verdão, registrar que o Palmeiras não vai jogar apenas contra o Corinthians na Arena Barueri. Jogo contra o São Paulo também será no estádio arrendado pela Presidente Alviverde. Tudo porque o Palmeiras, às vésperas desses clássicos, terá shows no Allianz Parque. Gilberto Gil se apresenta antes do dia 12 de abril, data do confronto contra o Corinthians, e o System of a Down vai se apresentar na mesma data de São Paulo e Palmeiras, ou melhor, Palmeiras e São Paulo, jogo marcado para 11 de maio. O Palmeiras já solicitou à CBF a alteração do mando desses 2 jogos, o local já definido, Arena Barueri. Quero mudar de assunto e falar sobre o Palmeiras, que vai a Lima, no Peru, para enfrentar o Sporting Cristal na noite dessa quinta-feira, estreia da Libertadores da América. E se o retrospecto valer, dá para dizer que a chance de o Palmeiras sair com 3 pontos é enorme.
O melhor aproveitamento do Palmeiras em uma cidade estrangeira na Libertadores da América é justamente em Lima, a capital peruana. São 7 jogos e 7 vitórias com 100% de aproveitamento. Aí você, torcedor palmeirense com melhor memória, deve estar lembrando, mas Nicola, Palmeiras não perdeu para o Sporting Cristal por 1-0 em 2023? Sim, mas na oportunidade essa partida havia sido disputada em Calau. Lá em Lima, capital peruana, são 7 jogos e 7 vitórias com 21 gols marcados. A única cidade em que o Palmeiras tem mais vitórias e um aproveitamento, mais vitórias, nem é um melhor aproveitamento, né? Mas a única cidade em que o Palmeiras tem mais vitórias do que essas 7 vitórias é justamente a cidade de São Paulo, onde o Palmeiras já tem 80 vitórias na Libertadores da América. Rafael Veiga é desfalque para a partida dessa quinta-feira. Gustavo Gomes volta a ser relacionado e deve ser titular. O provável Palmeiras com Everton no gol, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Evangelista ou Emiliano Martinez, Rios e Felipe Anderson, na frente Facundo Torres, Vitor Roque e Estevão. Hora de falar sobre Richarlison. Que história é essa de que o ex-centroavante da seleção brasileira e que pertence ao Tottenham pode pintar no futebol brasileiro? Nas últimas horas, a especulação dá conta de que Palmeiras, Fluminense e Flamengo preparam proposta para comprar o jogador na metade do ano. A grande novidade sobre esse tema é de que o Tottenham, muito incomodado com a sequência de lesões do centroavante, cogita negociá-lo em definitivo a partir de julho. Posso descartar o nome do Palmeiras interessado no Richarlison. Quando o Verdão gasta 155 milhões de reais para comprar o Vitor Roque, ele deixa de buscar outro centroavante. Sobre Flamengo e Fluminense, a pergunta que eu deixo é: como comprar um jogador que chegou ao Tottenham ao custo de 58 milhões de euros? Ainda que o Tottenham admita prejuízo e perca, por exemplo, 18 milhões de euros, o Richarlison ainda custaria 40 milhões de euros, número completamente fora da realidade de qualquer clube de futebol no Brasil, isso sem falar no salário do Pombo. O Richarlison ganha no Tottenham cerca de 3 milhões e 900 mil reais, muito acima de qualquer salário de atletas em atividade no país. Só para completar, importante dizer que o Everton, onde o Richarlison já se destacou, também na Inglaterra, é um dos interessados na compra do jogador para metade do ano. Para de falar sobre o Palmeiras, Estevão só será entregue ao Chelsea na metade do ano. A operação está fechada desde 2024, mas o atacante já garantiu um bônus de 25 milhões de reais ao Verdão. O número consta no balanço financeiro do Palmeiras de 2024. Tudo porque ele atingiu uma meta de mais de 1.200 minutos de partidas oficiais do Verdão na temporada passada. Negócio que foi fechado na época por 40 milhões de euros fixos, mais 21 milhões e meio de euros em bônus. Esses bônus estão atrelados a partidas disputadas pelo Palmeiras e também pelo Chelsea. Em linhas gerais, o Estevão vai garantir ao Palmeiras esses 21 milhões e meio de euros em bônus se alcançar 70 partidas disputadas, por pelo menos 45 minutos na soma de Palmeiras e Chelsea desde que o acordo foi fechado. A passagem dele pelo Palmeiras ficará marcada por muitos jogos. Resta que ele também desempenhe no Chelsea para que o Palmeiras obtenha mais 21 milhões e meio de euros em bônus. Por falar em bônus, contar que o Endrick garantiu nessa terça-feira mais 677 mil reais de bônus pagos pelo Real Madrid, tudo porque ele foi titular e marcou gol na classificação do Real Madrid na Copa do Rei. Já são 4 milhões e 200 mil reais que o Real Madrid pagou ao Palmeiras por conta de bônus atingidos desde que o atleta se tornou reforço do Real Madrid. Para completar sobre o Palmeiras, deixa eu só trazer uma observação curiosa que tem me chamado a atenção. No mesmo balanço financeiro que o Palmeiras divulgou referente a 2024, surge a informação de que Paulinho foi comprado por 162 milhões de reais. Essa revelação faz parte do item despesas antecipadas. E o balanço cita, abre aspas, do montante apresentado no ano de 2024, 162 milhões e 100 mil reais, referem-se ao custo da aquisição do atleta Paulo Henrique Sampaio Filho. Mandei mensagem para o pessoal do Palmeiras para entender o porquê de um custo de 26 milhões de euros, quando na verdade o Palmeiras divulgou a compra do atleta junto ao Atlético Mineiro por 18 milhões de euros. Sigo aguardando a resposta, imagino que a justificativa seja um aumento, uma soma dos percentuais que foram repassados do Gabriel Menino e o Patrick
para o Atlético. Então, a diferença de 18 para 26 milhões de euros, esses 8 milhões de euros a mais, talvez tenham sido contabilizados como os percentuais que foram repassados de jogadores para o Galo. Assim que tiver a confirmação oficial do pessoal do Palmeiras, já trago a notícia para vocês. Combinado? Rapaziada boa, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente está falando realmente do Palmeiras. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar seu like e de se inscrever nesse canal, ativa o sininho de notificação. Muito importante sua participação, né? Ficaremos por aqui. Um grande abraço aí no seu coração, segue para mais, até o próximo vídeo. E vamos que vamos pra cima.